Não faz muito tempo que no Brasil o assunto saúde mental era um tabu. Qualquer um que precisasse de atendimento psiquiátrico era taxado como louco. E lugar de louco era no manicômio. O filme brasileiro Bicho de Sete Cabeças conta a história de um jovem vivido pelo ator Rodrigo Santoro, internado à força em um desses lugares. Os abusos pelos quais passam os pacientes são denunciados no filme, que é de 2001. O ano em que foi sancionada a reforma psiquiátrica no Brasil. A lei mudou o conceito de atendimento a quem precisa de tratamento para doenças mentais. Atenção. Até então, os pacientes psiquiátricos eram chamados de psicopatas e apontados como incapazes e perigosos. Esse estigma contribuía para as frequentes e graves violações ocorridas nos chamados manicômios. No passado, a gente teve muitas violações de direitos humanos em relação aos hospitais psiquiátricos, né? Existia tortura, maus tratos, né? Procedimentos como o eletrochoque, em que uma corrente elétrica é descarregada no crânio do paciente, e a lobotomia, que desconecta os lobos frontais do restante do sistema nervoso central através de uma incisão no cérebro, eram corriqueiros. Nos antigos hospícios do Brasil, os pacientes se acumulavam em pátios, corredores e enfermarias, torturados, dopados e violados. A experiência que melhor descreve esse horror é a do Hospital Colônia, em Barbacena, no interior de Minas Gerais. A tragédia humana foi capturada pelo fotojornalista Luiz Alfredo em 1961, descrita no documentário Em Nome da Razão, gravado no Complexo Hospitalar, e também no livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Antes da lei, os pacientes tinham número, eles não tinham nome, não tinha estado civil, não tinha raça, não tinha nada. Esse hospital hoje, nem purgatório não é, porque o purgatório é santificante. A alma sai do purgatório e vai pro céu. Aqui, muitas vezes, sai do purgatório e vai pro inferno. O psicólogo e professor Silvio Iasui começou a trabalhar nesse sistema em 1983, no Complexo Hospitalar do Juqueri, na Grande São Paulo, que funcionou como um manicômio de 1898 a 2021. A unidade chegou a ter 16 mil internos. Quando chegou, Silvio descobriu que seria o único psicólogo para mais de 4 mil pacientes. Ali, ele testemunhou internações que já ultrapassavam os 60 anos e só se encerrariam com a morte. Era um momento inicial mesmo, né? Ainda não se falava exatamente da reforma psiquiátrica, ela começa mais ou menos por volta dessa época. Inspirada pelas práticas do psiquiatra Franco Basaglia na Itália e pela revolução iniciada com Nise da Silveira na psiquiatria brasileira, a luta antimanicomial no Brasil começou a tomar forma. Num encontro realizado em Bauru, no interior de São Paulo, em 1987, profissionais de saúde mental compreenderam a importância de colocar os pacientes no epicentro das discussões e instituíram o dia 18 de maio como o Dia da Luta Antimanicomial no Brasil. No Congresso Nacional, a discussão também ganhava força. E me falaram, Paulo, falta os doentes mentais na Constituinte. Todos os setores que se acham privados de direitos estão lá. Aí nasceu, então, a lei, o PL 3659. Esse PL é de 1989. Então, tem 37 anos que a reforma psiquiátrica brasileira começou no Congresso Nacional. Em 1989, a Câmara aprovou a Lei da Reforma Psiquiátrica. Paulo Delgado, na época um deputado constituinte, foi o autor do projeto. Mas parece que o Brasil ainda não estava preparado para essa mudança. Num país com questões econômicas e de consolidação da democracia urgentes, não havia muito espaço para conversa sobre saúde mental. Foram mais de 12 anos até que, em 2001, finalmente o Senado aprovasse a lei, que depois foi sancionada pela presidência. Com foco nos pacientes, a Lei 10.216 passou a tratá-los como pessoas portadoras de transtornos mentais, garantindo direitos sem discriminação de raça, cor, sexo ou orientação sexual. A internação só deve ocorrer quando os recursos extra-hospitalares não são mais suficientes.
por iniciativa do próprio paciente, no caso de internações voluntárias, da família ou de um médico, no caso das involuntárias, ou da justiça, no caso das compulsórias. A internação em manicômios foi proibida. A partir da reforma psiquiátrica, o objetivo é focar em serviços comunitários de saúde mental. A base desse projeto, que virou a Lei 10.216, 12 anos depois, foi mudar o horizonte da atenção e do cuidado em psiquiatria. Novas formas de observar, de acolher, de cuidar e de internar, se for necessário, mas ter sempre uma perspectiva de alta. Porque na psiquiatria não havia perspectiva de alta. Era como se fosse um tratamento eterno. A reforma levou ao fechamento de 80% dos leitos psiquiátricos do país. Ao mesmo tempo, aumentou em 20 vezes o número de unidades de CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Os CAPs são serviços de saúde abertos e comunitários. Atualmente, são um dos principais aparelhos públicos de assistência à saúde mental no Brasil. O atendimento é gratuito, feito com base no território onde o paciente vive e o tratamento é personalizado e conta com a participação do indivíduo e da comunidade que o cerca, com foco em sua reinserção. Os CAPs são divididos em AD, especializados em usuários de álcool e outras drogas, CAPs 1 para atendimento de crianças e adolescentes e CAPs adulto. A Amanda faz tratamento desde 2023 em um CAPs de São Paulo. Ela conta que teve a vida mudada desde que descobriu a rede assistencial. Quando eu entrava em crise, eu tinha que ir para UPA ou ir para algum hospital que fosse perto de casa. E eu percebia que era muito difícil, assim, já faz algum tempo, né? Era difícil ir para esses lugares, porque sempre tinha uma coisa das pessoas muito não saberem lidar com crises que tenham a ver com questões psiquiátricas, né? Então, quando eu conheci o CAPS, ele foi esse lugar onde eu descobri quando eu estivesse em crise, eu poderia ir. Os manicômios não existem mais, pelo menos com esse nome. O sistema de atendimento psiquiátrico existente hoje no Brasil inclui os CAPs, que integram a rede de atenção psicossocial, assim como as residências terapêuticas, para aqueles casos em que as internações são prolongadas e o paciente se torna um morador. Há ainda os hospitais psiquiátricos, com cada vez menos leitos, e as comunidades terapêuticas. Essas comunidades são instituições residenciais, muitas vezes com cunho religioso, para a recuperação de dependentes químicos. É esperado que o paciente seja submetido à laborterapia, que usa o trabalho como processo terapêutico, e a atividade de integração com seus pares e a reinserção social. A lei de drogas ela é bem interessante nesse ponto, que ela menciona tudo que tem que ter na comunidade terapêutica, que é um plano terapêutico, um PIA, né, plano individual de acompanhamento terapêutico, um projeto terapêutico, tem que ser transitório, não pode ser, para a gente não repita as lógicas dos hospícios, não pode ser um local de depósito de pessoas, é um local que a pessoa faz o tratamento, o acompanhamento para que ela consiga uma reinserção social. Mas a verdade é que as violações continuam acontecendo. O relatório mais recente do Tribunal de Contas de São Paulo sobre o tema, de fevereiro de 2023, encontrou uma série de irregularidades em comunidades terapêuticas vinculadas ao programa Recomeço, voltado a dependentes químicos. Os fiscais flagraram unidades com rachaduras, infiltrações, mofo, móveis deteriorados, banheiros sem forro, pisos danificados e alimentos vencidos, armazenados em refrigeradores enferrujados. Quase metade das comunidades fiscalizadas submetem os pacientes a condições insalubres, que não refletem qualquer cuidado com a saúde e nem com o bem-estar. Em uma delas, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, qualquer contato do interno com a família, seja por telefone ou presencial, é completamente monitorado. As pacientes também são impedidas de deixar a unidade e, por isso, as tentativas de fuga são constantes. A gente tinha um código sobre o Farofa, meu cachorro. E aí, quando eu falasse, pai, como é que tá o Farofa? Significaria que eu tava em perigo. A ideia de estar em perigo não é absurda para quem vê colegas sendo contidas com força física e, em alguns casos, sendo agredidas. Eu sofri também uma contenção nesse lugar, de enforcamento. Não pode nem se dizer que seja uma contenção, né? Porque métodos de enforcamento não existem em contenção nenhuma.
onde eu fui literalmente enforcada, as 2 mãos no meu pescoço, tirando minha respiração. A antiga lógica dos hospícios ainda aparece também em hospitais psiquiátricos, mesmo sob as crescentes fiscalizações do poder público. Em julho de 2023, o empresário Arlindo Romero foi surpreendido por funcionários de uma empresa de remoção que entraram em sua casa e o arrastaram pelo jardim até uma ambulância. A viagem de 3 horas parecia não ter fim, e o nervosismo quase lhe causou um infarto. Arlindo não sabia para onde estava sendo levado, até que chegou em um hospital psiquiátrico. Teve braços e pernas amarrados a uma cama. Quando olhou em volta, viu que todas as janelas eram fechadas com grades. Mais tarde, descobriu que estava no subsolo do hospital. E fiquei 20 dias lá dopado, completamente dopado. Nesses 20 dias eu não pude telefonar para ninguém. Então a medicação é uma medicação proposital, tá? Para você ficar tonto, para você ter dificuldade de locomoção, para ser contido. Neste mês de maio de 2026, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, conhecidos como os manicômios judiciários, devem ser encerrados. Nesses locais estão pessoas que cometeram crimes, mas que, com transtornos mentais, não podem habitar o sistema prisional comum. A ideia é transferir o tratamento para a rede pública de saúde, por meio do CAPS ou de leitos em hospitais gerais. A determinação do Conselho Nacional de Justiça cumpre mais uma etapa da política antimanicomial do Poder Judiciário. Com erros e acertos, exemplos como o da Amanda, que encontrou atendimento especializado em um CAPS, e o da Débora, que passou por violações em uma comunidade terapêutica, passados 25 anos desde a promulgação da reforma psiquiátrica, o assunto saúde mental, pelo menos, ganhou mais espaço na sociedade brasileira. Espaço que permitiu o surgimento do projeto do Núcleo Artístico Nunca, que mistura arte, experiências, com a loucura e investigação estética. Aberto ao público e gratuito, o Nunca aposta na expressão artística como forma de cuidado. Não são pacientes, nós estamos ali na condição de pessoas investigando estética. E aí eu acho que tem uma característica muito singular deste projeto. O encontro com a arte, muitas vezes, é a arte auxiliando num projeto e num processo terapêutico. Seja no manejo do terapeuta, seja na criatividade, seja de abrir outras formas de ter acesso ao psiquismo e ao paciente. E isso é muito potente, isso não é pouca coisa.